Título pós-escrito 1911 até 1912. Ao lidar com a história clínica do Senats-President Schreiber, propositadamente restringi-me a um mínimo de interpretação e sinto-me confiante de que todo leitor com um conhecimento de psicanálise terá aprendido, a partir do material que apresentei, mais do que foi explicitamente afirmado por mim, e que não terá encontrado dificuldade em juntar mais os fios e em chegar a conclusões que apenas insinuei. Por um feliz acaso, o mesmo número da revista em que meu próprio artigo apareceu mostrou que a atenção de alguns outros colaboradores fora dirigida para a autobiografia de Schreiber e tornou fácil adivinhar quanto material mais resta a ser coletado do conteúdo simbólico das fantasias e delírios desse talentoso paranoico. Desde que publiquei meu trabalho sobre Schreiber, uma aquisição fortuita de conhecimento colocou-me em posição de apreciar mais adequadamente uma de suas crenças delirantes e de reconhecer a riqueza de sua relação com a mitologia. Mencionei em A Estranha Relação do Paciente com o Sol e fui levado a explicar este último como um símbolo paterno sublimado. O sol costumava falar-lhe em linguagem humana, e assim se revelou a ele como ser vivo. Schreiber tinha o hábito de vituperá-lo e de gritar-lhe ameaças. Declara, além disso, que quando se detinha a encará-lo e falava alto, seus raios empalideciam perante ele. Após seu restabelecimento, gaba-se de poder olhá-lo fixamente sem qualquer dificuldade e sem ficar mais que ligeiramente ofuscado, coisa que naturalmente ter-lhe-ia sido impossível previamente. E a este privilégio delirante de ser capaz de olhar fixamente o sol sem ficar ofuscado, que o interesse mitológico se prende. Lemos em Reinach que os autores de histórias naturais da antiguidade atribuíam esse poder somente à águia, que, como moradora das mais altas regiões do ar, era colocada em relação especial, íntima, com os céus, com o sol e com o relâmpago. Aprendemos das mesmas fontes, ademais, que a águia submete seus filhotes a um teste antes de reconhecê-los como sua descendência legítima, a menos que consigam olhar para o sol sem piscar, são arrojados para fora do ninho. Não pode haver dúvida sobre o significado deste mito animal. É certo que ele está simplesmente atribuindo a animais algo que constitui costume sagrado entre os homens,
O processo usado pela águia com seus filhotes é um ordálio, teste de linhagem, tal como é transmitido das mais diversas raças da antiguidade. Assim, os celtas que viviam nas margens do Reno costumavam confiar seus bebês recém-nascidos às águas do rio, a fim de determinar se eles eram verdadeiramente do seu próprio sangue. O clã dos Psilos, que habitavam o que hoje é Trípoli, gabava-se de serem descendentes de serpentes e costumavam expor os filhos ao contato destas. Aqueles que eram filhos verdadeiramente nascidos do clã não eram picados ou restabeleciam-se rapidamente dos efeitos da picada. A suposição subjacente a esses testes conduz-nos profundamente aos hábitos totêmicos de pensamento dos povos primitivos. O totem travessão um animal ou uma força natural animisticamente concebido, ao qual a tribo remonta sua origem. Travessão poupa os membros da tribo como sendo seus próprios filhos, tal como ele próprio é por estes honrado como ancestral e por eles poupado. Chegamos aqui à consideração de assuntos que, segundo me parece, podem tornar possível chegar-se a uma explicação psicanalítica das origens da religião. A águia, pois, que faz os filhotes olharem para o sol e deles exige que não sejam ofuscados por sua luz, comporta-se como se ela própria fosse descendente do sol e estivesse submetendo os filhos a um teste de linhagem. E quando Schreber se gaba de poder olhar para o sol ileso e não ofuscado, redescobriu o método mitológico de expressar sua relação filial com o Senhor e mais uma vez confirmou nossa opinião de que o sol é um símbolo do Pai. Recordar-se-á que, durante sua enfermidade, Schreber deu livre expressão ao seu orgulho familiar e que descobrimos no fato de sua falta de filhos o motivo humano para ele ter caído enfermo com uma fantasia feminina de desejo. Assim, a vinculação entre seu privilégio delirante e a origem de sua moléstia se torna evidente. Este breve pós-escrito à minha análise de um paciente paranoide pode servir para demonstrar que Jung tinha excelentes fundamentos para sua asserção de que as forças criadoras de mitos da humanidade não se acham extintas, mas que, até o dia de hoje, originam nas neuroses os mesmos produtos psíquicos que originaram nas mais remotas eras passadas. Gostaria de retomar uma sugestão que eu próprio fiz há algum tempo
e acrescentar que a mesma é válida para as forças que constroem as religiões. Eu sou de opinião que em breve chegará a hora propícia para efetuarmos a ampliação de uma tese que há muito tempo foi sustentada por psicanalistas e completar o que até aqui teve apenas aplicação individual e ontogênica, acrescentando-lhe o correspondente antropológico que deve ser concebido filogeneticamente, abre aspas, nos sonhos e nas neuroses, fecha aspas. Assim dizia nossa tese, abre aspas, deparamos mais uma vez com a criança e as peculiaridades que caracterizam suas modalidades de pensamento e sua vida emocional, fecha aspas. E deparamos também com o selvagem. Podemos agora acrescentar com o homem primitivo, tal como se nos revela a luz das pesquisas da arqueologia e da etnologia.